Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Sérgio Xavier, no papel de entrevistador do Arquivo X. E hoje a gente vai falar com Gabriel Gami, médico de esporte, mergulhador, corredor de montanha. Gabriel, você também foi tenista, né? E eu queria começar com você falando profissionalmente, daqui a pouquinho a gente entra no esporte. Você é médico, mergulhador, empresário. Me resume um pouquinho essa tua vida profissional, que é uma vida curiosa. Bom, tudo bem, Sérgio? Prazer estar aqui. Começar pelo passado. Eu me formei pediatra, mas um pediatra cambaleante, que já estava apaixonado pelo mergulho. Então, por muito tempo eu abandonei a medicina, trabalhei como instrutor de mergulho, dei a volta no mundo, conheci o mundo embaixo d'água, mas sempre ligado ao esporte e, de certa maneira, também enraizado à medicina, porque a família trabalhava com o hospital, pai, tios médicos. E voltei, de tanto estar envolvido no esporte e vendo as lesões e sendo uma vítima de algumas lesões, eu voltei para a medicina esportiva. Estou aí já há mais de 15, 16 anos, trabalhando na Escola Paulista de Medicina e com meu consultório de medicina esportiva. Você tem um vai e vem na medicina, mas entre o início, né, que você se forma, faz residência, e agora, que você é um médico do esporte conceituado, tem um intervalo enorme, que é o intervalo do mergulho, né? Que você vai se apaixonando primeiro pela apneia, né? Você fazia pesca submarina, etc. E aí, depois você quase que diz um não à apneia, né? Quer dizer, mergulhar sem ar não faz muito sentido. Por que não faz sentido mergulhar sem ar? Na verdade, eu comecei na apneia como muita gente da minha época começou, porque, primeiro, não existia oferta de cursos de mergulho, os equipamentos eram mais precários, a coisa era mais complicada. E a apneia é quase como a corrida de rua. Você compra a arma, o arpão, compra a nadadeira ou a máscara e sai fazendo besteira sem conhecer a atividade. Primeiro, e aí não quero causar muita polêmica, mas eu não vejo a caça submarina como um esporte muito solidário, né? A outra parte da brincadeira não sabe que você está lá para dar uma espetada nela. Então, eu, assim que tive a oportunidade de fazer o curso de mergulho com equipamento, me encantei em poder ficar muito mais tempo embaixo d'água desfrutando a natureza e não caçando na natureza. E aí acabei me envolvendo profissionalmente. E você vai ter uma questão de paixão também, né? De paixão especificamente por, né, um bicho que muita gente não tem paixão nenhuma, inclusive tem medo, paura, né? Que é o tubarão, né? Você vira um dos grandes especialistas em mergulho com tubarões. E o medo, Gabriel, quando que você... Ele existiu ou nunca existiu o medo? O medo existiu quando eu tinha 16, 17 anos, quando eu assisti o Tubarão. O filme. O filme. Do Spielberg. Do Spielberg. Quando eu comecei a mergulhar, muito difícil ver tubarão. No Brasil você não vai ver, aqui na nossa costa mergulhando é quase impossível. Em alguns mergulhos organizados, você consegue ver se alimentarem, senão o tubarão também não aparece. São raros lugares que você consiga ver o tubarão. E fica muito fácil entender que ele não gosta do ser humano. Acontecem acidentes, são muito poucos, muito poucas fatalidades no mundo inteiro, e quando isso acontece é o tal erro de identificação. E eu peguei muito mais do que medo, peguei fascinação pelo animal. Um animal que nada bonito, hidrodinâmico, duro é vê-lo. E aí, a partir do momento que a gente entendeu como o turismo de mergulho com tubarão funciona, eu participei bastante levando grupos, desmistificando o tubarão para as pessoas, deixar claro que ele não é esse monstro aí, e o fascínio pessoal pelo animal, fazer imagens, etc. Em algum momento dessa tua trajetória, porque além de ter formado uma quantidade enorme não de mergulhadores, você formou instrutores de mergulhadores, quer dizer, então, não é que você seja um pai do mergulho, você é meio um avô do mergulho, né? Porque tem uma geração no meio que está ensinando, né, os outros.
você corre o mundo, né? E você tem livro, né? Um livro publicado sobre tubarões específicos. Algum momento você passou por um perrengue sério? Olha, sério não. Eu passei por uma ameaça de mordida. O próximo de dois tubarões estavam brigando pela comida que a gente que colocou na água, e o que perdeu decidiu que a coisa mais próxima era eu, mas na verdade ele disparou na minha direção, talvez porque fosse a direção que ele ia. Mas era o tal tubarão cabeça chata, que é um tubarão mais agressivo, e ao mesmo tempo que ele disparou, quando ele chegou muito perto, ele desviou e foi embora. Os mergulhadores que estavam atrás de mim estavam todos entre assustados e dando risada com o susto que eu levei. Eu estava com uma filmadora grande que teria sido suficiente para bater e tirar o tubarão, mas foi o mais próximo de um susto que eu levei. Mas você já teve também algum risco com tubarão com problemas, né? Que tinha comido alguma coisa que não deveria também, não? Ixi. Anzol. Não, já tivemos um tubarão que, pegando engodo na África, quase morreu. Engodo é a comida. Essa comida que, na verdade, é uma comida bem podre, né? Que vocês dão, né? Quanto mais podre, o tubarão mais gosta. Engodo é a isca, é a maneira de atrair o tubarão. E esse sistema não estava muito bem feito. O tubarão foi se enroscando e foi se enforcando. E foi uma sessão terror. O mal-estar, a má sensação do que a gente estava causando, mas nós conseguimos, eu e o guia, conseguimos desenroscar o tubarão, e esse não voltou mais. Esse é igual cachorro que toma choque nessas casas que colocam cerca elétrica, ele não volta mais. Bom, você, além de tubarão, né, você tem também um bom histórico de mergulho em caverna, que é algo que assusta um pouco, né? O mergulho em caverna, ele oferece um risco adicional, né? Que é o risco de você não conseguir sair da caverna, né? E acabar o teu ar. Depois você larga isso. Só que nessa época de caverna, você carrega muito cilindro, né? Você começa a ter problema físico. Começar, acho que é um exagero, né? Porque problema físico acho que talvez você já tivesse da época do tênis, né? Porque você jogava tênis também. Mas carregar cilindro foi minando, digamos assim, o teu físico também? Com certeza, Sérgio. Quanto mais jovem, mais burro você é. Você se acha imbatível, você se acha forte demais. Então você imagina subir cavernas ou dolinas, que até você chegar na água, você tem que descer 60, 70 metros. E depois subir isso com 50, 60 quilos nas costas, pelo menos. Então, eu não pensava, simplesmente tinha força e não imaginava a consequência que isso podia trazer para o meu corpo. Mas sim, inclusive no meu primeiro exame de instrutor de mergulho caverna, uma das técnicas de pernada, que é a pernada de rã, muito parecida com o nado clássico, eu não conseguia fazer direito e já era o quadril dando notícias. Quadril, eu queria entrar nesse tema, né? Porque muita gente tem problema de quadril, quem tem problema mais sério, às vezes tem que fazer uma cirurgia, botar uma prótese, né? E a maioria das vezes essas pessoas da prótese vão ou fazer muito menos esporte, ou fazer natação, coisas assim, impacto, etc. Você botou uma prótese, né, Gabriel? Na verdade, botei duas. A primeira veio com 44 anos, né? Foi um divisor de águas, porque eu tinha voltado a jogar tênis, tinha voltado a jogar bem para um veterano, e aí o cara vem, você não pode mais jogar, não sei o quê, jogar dupla, não deu certo. Eu voltei a jogar com tudo. Quando a outro quadril piorou, quando eu coloquei a segunda prótese, eu fui para a corrida, né? Na verdade, eu já estava começando a correr um pouco antes da segunda prótese, e aí eu mudei de direção, fui correr para treinar e acabei me encantando, como você e como os muitos, a sensação da endurance me fez apaixonar pela atividade, e aí eu abandonei as raquetes e fui para a coisa. Agora, o fato é que eu vejo com muita tristeza as pessoas que colocam uma prótese de quadril, que é o último tratamento
do impacto femoroacetabular e da artrose de quadril, tem coisas a fazer, mas muitas vezes você evolui para a prótese e o cara abandona tudo, não faz mais nada. Ou vai nadar, que tudo, nada contra a natação, excelente esporte, ou vai fazer hidroginástica, mas poderia, um indivíduo mais ativo, mais forte, poderia fazer atividade. A tua primeira prótese era de um jeito, a tua segunda prótese de outro jeito. Explica isso. Então, quando eu fiz a primeira prótese, pouca gente no Brasil tinha experiência, mesmo lá fora, com a prótese de recapeamento, onde você apenas recobre a cabeça do fêmur com uma superfície metálica. O que eles faziam era prótese total. Tchau, cabeça do fêmur, enfia uma haste e você tem uma cabeça do fêmur de titânio. Uma agressão cirúrgica maior e um resultado para a prática esportiva pior. Mas era o que tinha e eu não posso reclamar porque eu voltei a ter vida normal com aquilo. E anos depois, já vendo que tinha gente no Brasil com bastante experiência com essa prótese, eu optei, no outro lado, pela prótese de recapeamento, prótese que está famosa com o tenista Andy Murray, que infelizmente parou agora, mas não parou. Jogou em alto muito, nível, né? Com próteses, né? Chegou a voltar a ganhar um ATP 500, um cara não parou por causa da prótese, parou porque envelheceu para jogar tênis a nível profissional. Eu acho que acabou com uma hérnia de disco. Mas agora parece que vai virou golfista e está jogando campeonato. Já. Não tem jeito, né? Quando o bichinho pega, né, vai embora. E aí, com duas próteses, você tem um ciclismo no meio do caminho, né? Você vai pedalar um pouco montanha, mas aí você se apaixona pela montanha. Muita gente acha doido demais, né? Puxa, o cara tem duas próteses e faz prova de montanha. Só que nós não estamos falando de prova de 5 quilômetros, né? Estamos falando de, por exemplo, Cruce de Los Andes, uma prova de 3 dias, quase 100 quilômetros. Essas próteses, elas, de alguma forma, te atrapalham ou elas são até, digamos, um desafio a mais? Eu vou encarar da segunda maneira, como um desafio a mais. Tem problema? Tem algum problema. Eu não tenho, provavelmente por causa das próteses, eu não tenho a propriocepção, o equilíbrio de perceber como eu estou no chão nas descidas. Então, a tua descida é lenta? A minha descida é extremamente lenta, é quase sempre andando. A não ser que seja um estradão onde dá para correr, como eu correria no estradão de asfalto. Nas descidas onde o terreno é extremamente irregular, eu desço muito mal. Se eu falar que atrapalha, é conversa furada. Eu tenho força na perna. É ali que você tira a distância, na subida. É ali que eu, pelo menos, me equiparo com os corredores de montanha mais treinados. Mas na descida é o que temos. Não posso reclamar. E como é que nós estamos no quadro de medalhas, Gabriel? No quadro de medalhas de montanha, para a categoria, né, da tua idade. Para a categoria 65, digamos que algumas provas eu mordi, segundo lugar, terceiro lugar, uma ou outra prova. Esse ano, eu participei de 2. Uma eu fui socorrer uma emergência e tive que abandonar. E na outra prova, tinham 10 participantes, eu ganhei, mas era uma prova curta, eram 12 quilômetros. Eu fiz porque eu estava recém-operado do ombro, outra coisa, e eu não queria fazer uma prova longa, nem podia. Mas foi super bem, ganhei nos 12 quilômetros, oportunidade de conhecer mais velhinhos da categoria, que foram ficando amigos. E agora, vamos ver, agora que eu tenho as provas mais difíceis no semestre. O cara não para, o cara realmente não para. Gabriel, essa tua história toda, da época de medicina até essa época, esse momento agora de corredor de montanha, está registrado num livro, né? Se fez um livro, né? Opa, fizemos. Opa, eu também estou nessa. Escrito pelo Sérgio Xavier, do fundo do mar ao topo das montanhas. Então, eu geralmente escrevo sobre corrida, e só sobre corrida, futebol um pouco, mas eu tive que abrir uma exceção para essa história, porque é uma história bem interessante. História de vida, né? História que... vida, esporte, superação, as coisas que mais me encantam, né? Então, somos parceiros nisso, né, Gabriel? Sim, um projeto que fizemos juntos, e o mais legal é que o Sérgio virou mergulhador. Ele me fez isso. E o mais incrível
eu já mergulhei com tubarão, né? Porque ele me convenceu, inclusive eu fui a Fernando Noronha, onde é um dos pouquíssimos lugares do Brasil que realmente dá para mergulhar com tubarão. E sobrevivi, né? Não aconteceu nada, né? Ele, inclusive, me ensinou um pouco essa noção de não ter medo de tubarão. E, de fato, quando você entende isso, fica tudo muito, muito mais fácil. Até esqueci do filme do Spielberg. Ainda bem. Muito bom. Obrigado, Gabriel. Nosso tempo chegando ao fim. Prazer conversar contigo. Espero que você tenha se divertido também. Claro, foi um prazer. Eu gostei muito da ideia, do projeto, desses podcasts e serei da audiência com muita frequência. Valeu! Abraço.